Son-Doong, a Gruta do Rio da Montanha. Situando-se no Parque Nacional de Phong Nha-Ke-Bang, a 450 km ao sul de Hanoi, revelou-se um dos mais recentes ex-libris científicos e agora também turísticos do Vietnã. O parque foi criado em 2001 e classificado como Património Mundial pela Unesco em 2003. Foi uma forma de proteger um dos maiores sistemas de grutas da Ásia. Son-Doong é descoberta em 2009, ano em que são também efetuadas a primeira entrada e as primeiras explorações por uma equipa inglesa. Howard e Dan Limbert, com o apoio de Hokan, dirigiram esta primeira expedição. Em 2010, continuam a sua exploração e é encontrada a saída norte, e é também topografado o comprimento de 9 km de gruta. A partir de 2013, abrem-se as primeiras expedições não científicas a Son-Doong. O tempo útil de exploração de Son-Doong é de cerca de 3 a 4 meses por ano, na estação seca, apenas entre fevereiro e maio, sendo impossível explorá-la na época das monções. Em março de 2014, integrado numa equipa internacional constituída por espeleólogos australianos, alguns europeus e um elemento norte-americano, participa também Samuel Lopes, o primeiro e até ao momento único espeleólogo português a entrar em Son-Doong. E realmente aconteceu que um dia estava a folhear o National Geographic e nem foi preciso folhear, porque na capa estava a fotografia da maior gruta do mundo, Son-Doong. E efetivamente aquilo deixou-me ali um bocado atento e deixa cá ver o que é que realmente isto é a maior gruta do mundo. E comecei a folhear então a revista e encontrei imagens, para além da capa, todas as outras, de beleza, grandiosa, de natureza, uma coisa realmente espetacular. E na brincadeira até disse ao Rudy, ao meu filho mais novo, olha, eu vou a esta gruta. Portanto, e aquilo a partir dele riu-se, estás a brincar. E eu tomei aquilo como estás a brincar, como um desafio. As expedições a estas zonas são zonas muito remotas. Para termos uma ideia, no Vietnã, esta gruta fica situada muito encostada à fronteira com Laos, é bem dentro da selva. Para terem uma ideia do quão hostil ou afastada da civilização está, em duas expedições foram, pode-se dizer de uma maneira relativamente fácil, avistados tigres, não é? Que não é muito comum e que é extremamente difícil andar à procura, e normalmente eles atravessaram-se na frente de duas equipas. Portanto, é realmente complexo chegar lá, porque tem que haver autorizações do Estado, tem que acompanhar militares, rangers do Parque Nacional, estas equipas. Há uma equipa grande de carregadores, portanto, a sua organização é realmente grande e dispendiosa, e daí e ter muito pouco tempo para poder explorar. O que é que acontece? Acontece que os espeleólogos que são chefes destas expedições são os espeleólogos que estiveram na descoberta da gruta e que esta gruta continua a ser explorada, porque estamos a falar numa imensidão, não é? Numa imensidão de espaço debaixo da terra e no escuro, e que há muitos buracos ainda, muitos espaços ainda que só em cada expedição é que vão sendo descobertos e que vão sendo explorados. Portanto, é uma gruta realmente que tem muito mais possibilidades. Neste momento é muito provável que tenha um tamanho que ainda não se consegue ter a noção. Nesta altura que nós fomos, foram galerias, novas galerias descobertas, e aproveita sim estas expedições não científicas, de alguma forma patrocinam as equipas que estão e sempre faz mais alguma exploração, tal como a nossa, que acabou por verificar algumas espécies que ainda não tinham sido verificadas e algumas passagens que ainda não tinham sido também verificadas. Portanto, efetivamente, esta equipa serve-se destas expedições não científicas para também, de alguma forma, continuar a patrocinar a exploração desta cavidade, que ainda tem só 2 anos e que muito provavelmente terá muitos mais
para vir a ser ainda, a continuar a ser descobertas novas galerias, novas entradas, novas zonas de acesso e por aí fora. Com a nossa que aconteceu, que estamos a falar em cerca de 22, 25 pessoas para 8 elementos efetivos e depois mais dois chefes de equipa. Estamos a falar em 20 e poucas pessoas. Porquê? Porque nós são 6 dias que estamos dentro da gruta, portanto em travessia, embora seja uma gruta não muito comprida, porque efetivamente é importante também explicar, a maior gruta do mundo existem muitas disciplinas, existe a gruta mais profunda, existe a gruta mais comprida, de maior extensão, as de maior salas, portanto existem várias. Esta é a gruta com a maior passagem subterrânea maior do mundo, não é? Portanto, é bom também que isto fique frisado, né? As pessoas chegam um bocado, mas ser o maior do mundo é o quê? Pronto, não é mais funda, não é mais comprida, é realmente a que tem a maior passagem, a maior sala em volume do mundo, portanto, em dimensão, é realmente muito grande. A limitação, como nós estávamos a falar, para nos deslocarmos neste espaço, não é? Neste tamanho, precisamos, e 6 dias lá dentro, é preciso comer, é preciso abastecer, é preciso ter a água, é preciso ter uma série de coisas, não é? Combustíveis, e depois levar também os equipamentos para dormir e por aí fora, não é? De segurança, de primeiros socorros, as cordas, os arneses, todo este equipamento. E isto leva a que seja, no fim, se torne uma equipa, a equipa expedicionária seja composta normalmente por 20 e poucas pessoas, que vai, normalmente, está entre as 20 e as 25, dependendo depois, imaginemos o trabalho que se vai fazer, se vai uma equipa de fotógrafos, outra reportagem, se vai uma equipa específica em alguma coisa que queiram fazer um trabalho específico e que precisam de mais equipamento, logo precisa de mais carregadores e depois toda a equipa também que vai apoiar, não é? Em termos de técnicos para que a atividade da expedição corra com sucesso e segurança. Quando caminhamos naquele ambiente, porque vimos filmes e vimos coisas e relatos, realmente conseguimos transportar para essa altura, por isso nós vimos, e a dificuldade efetiva que ali as pessoas deviam sentir, ocidentais, num ambiente tão hostil, como falei, não é? É a selva, é a água, só se consegue progredir como deve ser dentro da água, e foram 2 dias praticamente sempre dentro da água, porque era a única maneira de nós conseguirmos progredir mais rápido, porque não tínhamos de subir nem descer, era sempre andar dentro da água, era mais simples, a umidade, e depois é realmente a beleza daquelas selvas e tudo misturado, não é? Nós pensarmos que tinha existido ali uma guerra que durou muitos anos, que realmente todos conhecemos, todos ouvimos falar nela e que estamos a pisar. A primeira parte que fizemos desse percurso foi o trilho de Ho Chi Minh. Portanto, todos sabem a história, ou a estrada 20 ou 24, ou seja, tinham. Portanto, essa história toda, e nós fizemos a primeira parte, ainda fizemos nesse território, onde víamos crateras ainda, de alguns bombardeamentos que existiram na zona, dos napalms, daquelas coisas, e depois, ao mesmo tempo que víamos, ou tentávamos visualizar aquelas coisas que aconteceram em termos de terror, não é? O que seria, mas depois também a beleza após ter aquilo tudo passado, a harmonia com que ao fim e ao cabo se vive. E era esse misto que nós tínhamos, era de sentimento, estarmos quase como no paraíso, não é? Mas ao mesmo tempo de lembrarmos, e quando íamos com aqueles carregadores e para aqueles trilhos e a água, visualizarmos aquilo que temos ainda tão cá dentro, por vermos muitos filmes e muitas coisas sobre realmente o Vietnã e aquilo que tem, o que foi mau, mas também estávamos a ver naquele momento o que é bom, o que é bonito, o que é a paisagem, para o que nós íamos.
o respirar do interior da Terra. Não é? Nós sentíamos o bafo, nós sentimos na espeleologia, nós quando andamos à procura de uma gruta, de uma cavidade, o primeiro sinal ou um dos sinais mais importantes que poderá existir ali alguma coisa que tenha continuidade ou que possa ser grande são as correntes de ar, são os pequenos sopros de ar. E ali, quando chegámos àquela boca, portanto, era aquilo que durante 2 dias na selva e carregámos, e calor e umidade, e a bicharada, não é? E as sanguessugas e aquelas coisas todas constantes, estávamos à espera de chegar e de encontrar, íamos para dentro da terra. E então encontramos o poder, não é? Numa boca, de uma pequena boca de entrada, não é? Para uma das maiores grutas do mundo era uma pequena boca de entrada, em que o ar soprava com uma tal velocidade quase que daria para entrarmos, insuflarmos um parapente, entrarmos, e pensei algumas vezes, olha, se eu tivesse aqui a minha asa pequena de parapente, entrava para dentro desta gruta a voar. Evidente que não seria possível, porque em baixo o mais podia acontecer era depois 100 metros abaixo podermos patifar contra uma pedra, não é? Porque não é propriamente uma zona de aterragem, mas sentia-se, era como se a interpretação era o respirar, o sopro do interior da Terra, mas muito poderosa, nada do que eu alguma vez tinha visto, não é? Nas nossas cavidades, em Portugal, no maciço extremanho, na zona aqui da Serra da Arrábida, não é? Já tinha sentido em algumas essas correntes de ar, mas não com aquele poder, não com aquele sopro, não com um respirar daquela intensidade. E aí nós começamos a ficar com os cabelos em pé, não é? Com a pele assim, tipo galinha, porque começa-nos a arrepiar e aquilo começamos a imaginar o que iremos encontrar nos próximos dias, quando só logo na entrada já estamos a deparar-nos com uma grandiosidade e com um poder da natureza daqueles, que é aquele sopro que vem dentro da Terra, das pressões, das correntes de ar que se dão pelas diferenças de temperatura e das cavidades e de pressões, e aquilo a ser enviado para fora da Terra a uma velocidade realmente e uma força que nos deixava apreensivos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também com ainda mais vontade de entrar e de ir conhecer ou descobrir o que tínhamos nos próximos dias pela nossa frente. Como é que o meu cérebro, o meu corpo iria estar quando sempre de noite durante 24 horas sobre 24 horas? Realmente não é bem assim. Em Sondong não acontece bem assim. Nós estamos ao abrigo de 2 dunas, 2 abatimentos de terra dos tetos, e que deixam entrar luz onde existiam as selvas, né? Porque é a particularidade também daquela gruta, é ter 2 selvas interiores, né? Portanto, micro-selvas, porque houve abatimentos, houve dunas que abateram, os tetos de gruta muito perto da superfície que abateram, e que depois entrou vegetação para dentro da gruta, e aí depois dar-lhe também uma aerologia, não é? Ser uma gruta com um sistema climático próprio, tem nuvens, tem inversões térmicas, não é? E as selvas lá dentro, não é? Porque aquelas coisas Júlio Verne, já centro da Terra, não é? Aquelas coisas assim, portanto, aquilo tudo nos passa da cabeça e é o que está. Realmente é uma gruta diferente das outras, não estamos 100% sem luz. Grandes partes, sim, das travessias são sem luz. No entanto, as zonas de acampamento eram um pouco ao abrigo dessas dolinas, ou seja, aproveitar alguma luminosidade, pouca, embora pouca, que entrava, para nós podermos poupar noutras coisas, como os combustíveis, não é? Para cozinhar, como as luzes, as lanternas que usávamos, não é? Que já se utilizariam menos durante um determinado período, e realmente é extremamente cansativa a progressão dentro de uma cavidade, não é? Sobe, desce, rasteja, embora fosse uma gruta, e é uma gruta muito grande, também tinha todas estas particularidades. O passar os rios, o estar dentro d'água, a umidade.
nós temos um período de progressão que normalmente situava entre as 8 e 10 horas. Portanto, um dia, em termos de atividade física, seria mais ou menos neste timing, 8, 10 horas de progressão e de movimentação, desde levantar acampamentos, colocar acampamentos, progredir, montar cordas de segurança para passagem, fazer ultrapassagens dos obstáculos. Portanto, havia este timing de progressão etar e depois aproveitávamos os finais do dia para estar no acampamento, em montar acampamento, que na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, até já estava meio montado. Os carregadores com algumas equipas avançavam ou estavam na frente, ou porque já tinham sido montadas as cordas de segurança, eles passavam pelos espeleólogos, pelos chefes de expedição e equipa que estavam à frente, que havia uma equipa mais avançada para garantir a segurança dos carregadores. Enquanto exploravam outras coisas, a equipa explorava outras coisas, eles avançavam, já estava. Portanto, havia assim um pouco esta dinâmica e eram estes os timings. Conseguíamos gerir pelo dia, de alguma forma, que era a pouca luz que podia entrar por essas dolinas, não é? Que nós conseguíamos gerir. Então, o amanhecer era também era quando nós acordávamos, e depois o entardecer era onde nós íamos jantar, e depois tínhamos realmente um período de repouso muito grande que servia para socializarmos com os carregadores, com os vietnamitas. Servia, eu, por exemplo, li um livro inteiro, portanto, para estar tranquilo e poder ler, ou poder também ouvir aquele som do interior da terra, dos rios que passavam, das raposas voadoras, toda uma série de coisas que também existem nesta terra e que dava para nós estarmos connosco mesmo nessa altura. Uns liam, outros ouviam música, outros por simplesmente estavam ali. Havia dias em que nós avançávamos, explorávamos e regressávamos no fim do dia, trabalho, outra vez ao acampamento, que estava nestas zonas onde estavam as linas, onde estavam as selvas dentro da gruta. Portanto, era assim o dia-a-dia das nossas progressões e dos nossos trabalhos dentro da cavidade. A luz, já estávamos habituados, porque nas nossas grutas também estamos 8, 9, 10 horas, 12 horas dentro da gruta, em exploração, e depois saímos para fora. Lá era um pouco isso, porque depois tínhamos sempre ainda aquela réstia de luminosidade de que vinham através daqueles abatimentos e que servia-nos para o nosso cérebro e realmente não ficar assim tão desorientado como se poderia imaginar, estar muitos dias sempre sem ver a luz do dia. Nesta nossa expedição, numa nova galeria de passagem que nós fizemos para um dos acampamentos, encontramos uns fósseis, um afloramento de fósseis na rocha, em calcário negro, parecido a um outro que eles também tinham encontrado numa outra galeria, numa outra zona, que já tinha sido datado com 300 mil anos, e que esta estava um pouco mais abaixo, portanto, em profundidade. Portanto, poderá ter efetivamente outra datação. E também um animal que eles em nenhuma das expedições tinha sido avistado, numa zona de rebordo que estava entre a selva e a gruta, que poderá ser um híbrido entre a raposa voadora, o esquilo voador, um animal que se desenvolveu naquele ambiente mais úmido, mais escuro, mas também com vegetação e caverna, e que nós conseguimos ainda fotografar, e foi também para observação, para ver se há alguma espécie que possa estar identificada num outro local, mas que aquela equipa que estava connosco, que foi a equipa de descoberta desde o início, o chefe de expedição, foi o premier, ou seja, o primeiro espeleólogo que explorou e que foi à frente daquela gruta, era o chefe da nossa expedição, era inglês, que não tinham, nem com a equipa de cientistas que quando lá estiveram, tinham avistado aquela espécie, ou pelo menos aquele animal.
Realmente a nossa dimensão é mínima, são selvas a sério, realmente nós somos muito pequeninos lá dentro e é a particularidade desta gruta, uma das particularidades é ter estas selvas dentro da gruta. Daí ter dito a visita ao interior da Terra, né? De lembrarmos um bocado da história, dos filmes e estarmos debaixo da terra, não é? Andarmos numa passagem e de repente começarmos a olhar e ver que dentro da terra existem existem selvas. Realmente esses abatimentos, os blocos que abateram, estamos a falar em paredes, têm 200 e tal metros de altura, não desde baixo até ao topo, na montanha onde elas estão, e que há uma determinada altura em que abatem. Não é? Nós subirmos e descermos tinha mesmo a ver com isso. Nós tínhamos que escalar até ao topo onde havia essa para continuar a aceder do outro lado à continuação da gruta. Portanto, nós nunca chegávamos assim. Quando chegávamos acima a esse topo é quando estávamos mais próximos da superfície, mas ainda estávamos com 100 metros de rocha quase por cima de nós, não é? Portanto, ainda tínhamos uma parede de 100 metros e para baixo tínhamos mais de 100 metros também, 100 e tal metros. Estamos a falar em 200 e tal metros de parede. É realmente uma dimensão, é realmente uma gruta muito, muito grande. E é essa selva também, e com os rios que existem debaixo, no interior da cavidade, que faz com que também existam aquela aerologia, aquelas nuvens dentro da gruta. Formam-se nuvens e inversões dentro da gruta e que nós vemos de manhã e a de meia altura, as nuvens a passarem e a formarem-se, tem a ver com a selva e depois também com a umidade que vem dentro da gruta e dos próprios rios que estão. Isso é uma particularidade e é o que tornava pelo menos deslumbrante e único realmente aquelas imagens e as imagens que nós temos. Essas praias são formadas por quando os caudais dos rios sobem, transportam areia. Areia que vem da selva, que vem dos rios, não é? São zonas arenosas, não é? E que trazem e que depositam, não é? Vem de turbilhão, essas areias ficam depositadas em determinadas zonas. Naquele caso estavam depositadas em gures. Em gures são mais uma das formações kársticas que nós podemos encontrar, em que normalmente a água se deposita e vai caindo, vai deixando a calcita e vai criando aquelas barreiras e aqueles lagos ao fim e ao cabo, que formam depois uns lagos, umas barreiras, tipo uns diques e umas barragens. As nossas grutas são coisas normalmente pequenas, de pequena dimensão, lá nós cabemos lá dentro e cabiam carros lá dentro desses seguros, portanto há uma ou outra foto, alguma informação que se vê nós dentro desses seguros, que realmente parecemos uns anõezinhos e imensidões de lagos são formadas desta forma. Estas areias ficavam depositadas nestes gures. Não é? Para um espelho até pensar, pô, eu estou aqui deitado, acampado dentro de um gure. Mas pronto, naturalmente, possivelmente no ano a seguir aquela areia já não vai estar naquele sítio e vai estar noutro, porque o rio, quando subir, o caudal quando subir, irá transportá-la ou não para outro local. Portanto, aquelas praias que se formavam são praias muito efêmeras, não é? Porque no outro ano a seguir, na próxima estação, poderão já não estar. Portanto, os rios e os caudais é que vão definir aquela movimentação daquelas areias. E que para nós era muito bom e confortável nós chegarmos ali e montarmos o nosso saco-cama e a nossa esteira-tenda naquela areinha maravilha, fresquinha, ali direitinha, fofinha, sem ser em cima das rochas, não é? Que isso é que era mais complicado. A mais-valia é mais uma experiência de vida e quanto mais experiências de vida nós tivermos na primeira pessoa, melhor. E quanto mais experiências em que nos desacomodam como esta nos vão acontecendo, mais nós construímos a nossa personalidade, que está sempre em construção, a nossa vida, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ver os outros, de ver as outras coisas. O nosso respeito pela natureza, por tudo o que rodeia. E sempre que acontece uma expedição destas, trago isso, trago o espírito, trago o sacrifício, o valer a pena estes sacrifícios, o valer a pena
estar na natureza, o viver a pena viver com a natureza, perceber que temos que a preservar, que existem estes sítios ainda lindíssimos, embora a gente veja sempre aquela parte negativa e o homem está a destruir e o homem está a isto, e acontece que é uma verdade, mas também existem ainda zonas muito bonitas em que nós nos sentimos com a natureza. E as expedições que faço normalmente é para me sentir com a natureza, sentir-me parte dela, embora tão pequenininho, mas sentir parte dela. E que também gosto dela, tal como ela gosta de mim, pelo menos interpreto-a assim. Se puder ser a fazer desporto, que é o que eu gosto de fazer, em que haja atividade, em que haja movimento, em que eu possa transportar, melhor. Essencialmente uma experiência de vida, mais uma experiência de vida, mais ganho pela paixão pelo desporto na natureza, pela aventura. E também, não tão menos importante que as outras, é podermos passar para as pessoas que isto existe e que vale a pena, que a natureza ainda vale a pena. Nós tentarmos trazer esta... Nós sabemos que nem todos lá podem ir, nem todos têm o mesmo espírito, nem todos têm as mesmas possibilidades, nem todos têm a mesma vontade. Mas é possível, nós que temos estas partes mais aguçadas e mais afiadas e mais despertas, que consigamos trazer para os outros, mais que não seja aos jovens, não é? E mostrar-lhes que existe também, ainda existe esse caminho, e esse caminho é possível, e podemos fazê-lo, e podemos descobrir coisas novas na natureza, ir à procura, não só lá fora, mas também cá dentro, não é? Porque nós fazemos, o que nos despertou ir para fora foi as coisas que nós temos cá dentro. E nós temos as coisas pequenas, queremos ver um bocadinho maiores, e podemos ir lá fora ver maiores, mas depois regressamos às nossas, que são realmente maravilhosas, e é aí que nós aprendemos. E depois podemos alargar um bocadinho os nossos horizontes, ou seja, globalizar um bocado as coisas, não ser só no nosso quintal, mas podermos ir ao quintal do outro e saber que também existem outras pessoas, existem outras culturas, e que vivem da mesma forma que nós com a natureza, de formas diferentes, e que nós aprendemos muito com isso. Não mais do que é esta informação que também é importante transmitir aos outros, passar aos outros, o gosto pelo desporto, o gosto pela natureza, o gosto pela aventura, e que em Portugal também se fazem estas coisas, também temos alpinistas bons, paleólogos muito bons, mergulhadores muito bons, não é só lá fora, e que temos também coisas muito boas em Portugal, muito bonitas, dentre todas estas disciplinas.